Ó, vamos começar com o assunto que o Vasco, né, oficializou a saída do Andrei, né? Tava tudo bem encaminhado, mas tinha aquela perspectiva de repente ele ser emprestado até o meio do ano, caso não conseguisse o visto, mas ele já foi até lá para a Inglaterra, já assinou o contrato e saiu do Chelsea, né? E eu quero saber, agora com essa saída oficialmente, né? A gente já sabia, né? O Vasco tem que repor com um jogador mais caro, com uma idade menos. Eu acho que teria que contratar um jogador um pouco mais experiente, porque todos que contrataram até agora foram abaixo de 24 anos, né? O André era jovem, mas era um cara muito promissor. Vocês acham que tem que avançar para um cara mais jovem ou de repente pegar um mais consolidado para fazer aí, ser o novo volante do Vasco? Começando com você, Edmundo. O que você acha, cara? Bom, Gui, o planejamento está sendo seguido. Você contratar jogadores que você utilize ele na parte técnica, faça um investimento médio e depois você consiga revendê-lo, seja para o mercado europeu, seja para mercados alternativos. O grande problema hoje é que os mercados alternativos estão parados, né? Rússia, Ucrânia e China, por motivos óbvios, não estão comprando jogadores medianos aqui do futebol sul-americano. Né? E aí você vai, com isso, tentar achar um novo Andreas, achar um novo Paulinho, achar um novo craque que você possa vender direto para um gigante europeu e aí faturar uma grana muito alta. Agora, isso eu estou falando de planejamento da SAF, que assumiu, na verdade, assumiu só depois do dia 6 de novembro. Estava ali administrando, mas sem nenhum grande investimento. O torcedor do Vasco quer um time competitivo, quer que seja cumprida a promessa de que o Vasco ia jogar de igual para igual com o Flamengo, o próximo Vasco e Flamengo. Eu estou falando disso, estou falando exatamente isso, porque foram palavras do Josh. Né? Até agora, na minha opinião, as contratações são muito boas, mas ainda não dá para jogar de igual para igual com o Flamengo. Mas aí, se você traz, aí que vem a questão, se você traz um goleiro de seleção, como foi, né, falado no Rossi, hoje tinha uma notícia de que o Marcos Braz está indo à Argentina para tentar antecipar a chegada do Rossi. Você traz vou parar de citar nome, né? Você traz um goleiro de seleção, traz um zagueiro de seleção, traz um volante, até pode ser o Jair, um zagueiro, um volante já experimentado, e um camisa 10, um Felipe Coutinho, sei lá, qualquer outro que tenha o tamanho do Coutinho, né? Porque eu tive dificuldade de achar alguém tão identificado, com tanta moral no Clube de Regatas Vasco da Gama como o Coutinho. Claro que eu poderia falar no Oscar, mas a gente não sabe como que o Oscar chegaria aqui ao Brasil, porque ele está jogando na China. E muita gente chegou da China e arrebentou, como foi o caso do Hulk, teve outros que chegaram da China e não jogaram nada. Então, a cereja do bolo seria com certeza o Felipe Coutinho. Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado, porque a grande verdade, a 777, olha que paradigma. Hoje ela tem mais lucro com o Vasco do que investimento. Essa é a grande verdade. Ela chegou tendo lucro, que foi a venda do Andrés, agora o empréstimo do como é que é o nome dele lá, o chileno? Palácios. Então, assim, meu amigo, a torcida não é boba. A torcida está atenta a isso. Então, eu acho que eles tinham que se movimentar no mercado. Agora, de novo, sem querer me alongar muito para terminar, o Paulo Brax disse que as contratações vão até 15 de abril, quando começa o Campeonato Brasileiro. Então, a gente também não precisa exigir que todo mundo seja agora. Mas se for um craque, né, que a gente espera, e venha de fora, ele tem que ser feito pelo menos dentro da janela. Né? Porque senão depois essa janela só se reabre novamente
lá na metade do ano, em junho, que é a janela do verão europeu. E aí, Juninho, o que você acha sobre esse assunto, sobre a saída do Andrei, a vinda de reforços? E eu quero saber até se você está satisfeito aí com os reforços que vieram. Bom, eu acho que os jogadores que vieram, eu vejo uma parte da torcida cornetando um pouquinho, mas eu acho que são jogadores que serão úteis. Assim, Piton era titular no Corinthians, você pode ter as ressalvas com ele, mas era titular no Corinthians. O Léo Pelé, pô, titular com todos os treinadores do São Paulo. A galera pega um pouquinho no pé, tem a imagem do Barolo, que sempre ficava maluco da cabeça com o Pelé, mas é um jogador também que era titular. Eu acho que as contratações que aconteceram serão de jogadores que serão importantes para o Vasco, mas ainda falta. Concordo com o Edmundo que ainda falta a cereja do bolo, né? Que a galera costuma falar, mas eu acho que antes da cereja ainda está faltando completar esse bolo, que o bolo ainda não está completo. Não adianta a gente trazer a cereja agora, porque ainda está faltando uns pedacinhos do bolo ainda. O Vasco, nesse momento, para mim, não tem volante, cara. A gente perdeu a dupla de volante titular. Por mais ressalvas que a gente tenha com o Yuri, mas o Yuri fez uma excelente Série B, e eu acho que até teria vaga para compor um elenco da Série A, mas recebeu uma proposta do Japão e foi embora. E o Andrei era óbvio, né, que o Andrei não ficaria, era muito difícil o Vasco resistir ao assédio dos clubes europeus, e o Andrei acabou saindo também. Então, a dupla titular do Vasco na última temporada, a dupla de volante, o Vasco não tem mais. Então, é uma posição assim que o Vasco pode dizer que regrediu, né? Então, tem que trazer pelo menos duas peças aí para ser titular. Eu vi algumas notícias em relação ao Jair, que eu acho que seria um jogador assim interessante demais, porque já é um cara mais experiente, acho que ele já tem 28 anos, já tem rodagem, é campeão, então é um cara que até traria um pouco mais de experiência para esse time que é muito jovem, né? Jogadores estão chegando aí, tem 22, 23, 24, então acho que o Jair seria uma peça importante, mas pelo menos as notícias que vieram de Minas foi que o Vasco se assustou um pouquinho com a pedida, né? Parece que o Galo pediu 6 milhões de dólares, alguma coisa assim, 6 ou 8, Acho não que me lembro foi agora. 5, hein? Foi 5, se eu não me engano, de dólares, né? De euros, eu não lembro. Por aí. Mas acho que seria um nome interessante. E, cara, sobre camisa 10, que o Vasco vai ter que ir atrás também, que o nosso camisa 10 hoje ainda é o Nenê, com todo respeito, gosto muito dele, mas não dá para a gente contar com ele numa temporada completa de Série A. O Vasco vai ter que fazer um investimento maior aí no camisa 10. E não acho que vai ser uma contratação badalada, igual falam de Coutinho, etc e tal. Até acho que o Coutinho não deve voltar agora para o Brasil. Mas eu acho que o Vasco tem que fazer um investimento sim. Tem alguns nomes interessantes que estão sendo falados. Nessa última semana começaram a falar do Reynoso, né? Ex-Boca Juniors, que é um cara bem interessante, com 27 anos também, já tem uma experiência. Ele saiu do Boca e ele foi bicampeão argentino no Boca e foi para o futebol dos Estados Unidos, né, no Minnesota. Claro que é uma competitividade lá um pouco menor, mas pô, ele fez 30 e tantos jogos na última temporada, 11 gols, não sei quantas assistências. Então, assim, um cara que está vivendo um bom momento tecnicamente também. Parece que ele foi oferecido e eles estão querendo 6 milhões de dólares, euros, 6, 8 milhões, enfim. E, cara, para trazer um jogador para chegar, camisa 10, para chegar e ser titular, vai ter que pagar por aí, não vai ter como escapar disso. O Franco Fagundes, lá uruguaio, também é mais ou menos isso que o Nacional quer, 8 milhões, 7 milhões. Então vai ter que fazer esse investimento. E até dando um pitaco aqui, entre o Fagundes e o Reynoso, eu acho que eu iria até no Reynoso, que já é um cara, acho que chegaria pronto para jogar, porque o Fagundes ainda tem 22 anos, nunca saiu do Uruguai, que é uma liga, a gente pode dizer, inferior, né? O Reynoso já, jogou no Boca, jogou Libertadores, mais acostumado com a competição do nível um pouquinho maior. Eu achei, quando o nome do Reynoso foi especulado, eu falei, se vier esse cara para a camisa 10, acho que o Vasco dá um salto interessante na qualidade do elenco. Mas tem que fazer esse investimento aí, vai ter que trazer alguém para ser o cérebro desse time aí. Ele foi oferecido por quase 34 milhões de reais, né, com um salário de 500 mil, que é o teto que o Vasco falou, estipulou de salário, né? E assim, por mais que 33 milhões, mas é um jogador de 27 anos. Mas aí vem um cara mais formado, vem para jogar, e não é uma aposta, né? Porque por mais que o Vasco fale, a gente quer investir em jogadores jovens de 21, 22, 23, acho que tem que, além de ter que mesclar, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, esses jogadores de 21, 22 anos, a gente não sabe se vai dar certo. Pode ser que perca dinheiro com eles. Agora, um cara de 27 anos, eu também gosto de estar jogando na MLS ainda, ex-Boca, aí eu acho que viria para resolver, entendeu, cara? Eu acho que o Vasco tem sim que pensar em deixar o elenco jovem, mas, cara, de repente pegar um desse aí para resolver, seria show. E esse valor parece que dá para pagar parcelado aí, porque aparentemente ele quer voltar, ele quer sair lá dos Estados Unidos, quer voltar aqui para a América do Sul. E, bom, acho que só o Brasil que consegue aqui na América pagar o salário dele, né? A Argentina não vive
um momento econômico legal. Os outros países, Uruguai, Chile, nem se fala. Então é só aqui no Brasil mesmo que ele consegue, com salário de 500 mil e valendo 30 milhões, é só aqui que ele consegue algum clube. Acho que dá para o Vasco investir, comprar parcelado. Pô, é que 30 milhões, 34 milhões assusta, né? Mas deve ser uns 8 milhões de dólares, né? Que a moeda do cara, da 777 trabalha em dólar. Então é 8 milhões, você parcela isso aí em 3 anos. No câmbio de hoje, um pouquinho menos. Tu parcela isso aí em 3 anos, vai pagando aí e vamos embora. Nem o Flamengo paga à vista, por que a gente tem que pagar à vista? É lógico. Teve uma notícia essa semana que o Palmeiras está devendo. Se tivesse isso numa múltipla escolha, eu ia errar com certeza. Devendo o Piquerez, né? Devendo o pagamento do Piquerez. E acabou de vender o Hendrick por 400 milhões. Mas sem grana, Ed. Os caras estão sem grana. Pô. Eu acho que eu sou o único que não devo mesmo. Não vai me nada. Eu devo. Ô, Ed, e o Reynoso, você acha que é um cara que viria para resolver, cara? Você te agrada? Então, tem que ver em que momento ele chega, né? Aquela história. A gente fica com a memória de quando ele foi. E quando ele foi, de fato, ele estava jogando muito bem, tinha alguns anos a menos. Eu acho assim, quando você fala de clube, o clube não se importa muito com o dinheiro investido, né? Quando você fala de SAF, a SAF fica o tempo todo preocupada quanto eu vou investir, porque ali na frente eu quero recuperar. Mas se esquece um pouco do investimento técnico, que no fato, se ele vier e jogar o que pode, é um investimento técnico. Por que eu falei isso? Porque o salário está dentro do que se imagina, né? E se você traz o Felipe Coutinho, não estou comparando jogador por jogador, não, estou falando só financeiramente, e ele ganha R$1,5 milhão a cada 12 meses, são 12 milhões no pagamento do Reynoso, entendeu? Você tem que fazer o europeu faz narrativa. Muito bem. Você tem que fazer uma narrativa anual. Quanto vai me custar o Reynoso anualmente? Entre salário, luvas e compra do passe. Você tem que fazer essa conta. Eu confesso que não tenho acompanhado o jogador na Liga, né, na MLS, mas a memória que ele deixou é muito boa. E acho que os 27 anos, e nesse ponto, ajuda, porque traz experiência, né, por uma argentino, né, que tem a garra, que tem O grande problema aí pode ser o número de estrangeiros que o Vasco está contratando, né? Porque são 5 atletas que podem participar de um jogo, né? Dentro do campo ou no banco. Então, tem que ver, tem que estudar isso aí. Acho que o pessoal está fazendo isso. Se surgiu a possibilidade, o nome dele, é porque está sendo um estudo está sendo feito para ver se é viável ou não a contratação. Eu acho que o Vasco está bem, pelo menos agora estão vindo contratações. Acho importante também começar o Carioca, começar a pré-temporada, testando. Mas o que o Juninho falou, ele tem muita razão, cara. De volante agora tem poucos. Eu acho que ainda falta um zagueiro bom, um cara que venha para ser o titular junto com o Léo Pelé, na minha opinião. Para mim, o Bambu viria para ser testado e, de repente, compor elenco. Falta o goleiro, né? As laterais já estão preenchidas, na minha opinião. O Orediano, inclusive, alguém perguntou aqui. O Orediano, inclusive, vazou um vídeo dele treinando já lá no Vasco. Então, acho que é só esperar a contratação aí, esperar anunciar, né? Como o Piton foi anunciado hoje, foi apresentado hoje, acho que o Vasco está fazendo uma preparação para apresentar um por vez aí, até para dar... todo dia, né? Não pegar e colocar 5 de uma vez, aí um deles é meio desvalorizado. Poxa vida, ficou mais tempo no Piton que em mim, essas coisas, sabe como funciona às vezes, né, cara? Então, acho que o Vasco não está fazendo errado nisso, não. Contra o Orediano, acho que fiquem tranquilos, que é reforço do Vasco da Gama, tá?